Fala pessoal, aula sobre Banco Central do Brasil, Bacen. Vamos começar aqui trazendo uma pequena definição e aí eu já quero que você faça uma anotação para você não ter problema na sua prova. Aqui está dizendo, ó, Banco Central, ele é uma entidade independente ou ligada ao Estado. E aí detalhe, né? Eu não estou dizendo que o nosso Banco Central do Brasil ele é independente. Eu tenho uma definição generalizada do que é um Banco Central. Seja aqui no Brasil, seja no mundo lá fora e por aí vai. Tá, o nosso Banco Central, você já vai até anotar aí, o nosso Banco Central ele é autônomo. Tá, então faz essa anotação, autônomo. Isso daqui foi por conta da Lei Complementar número 179. Ela está até aqui embaixo, nem eu vou anotar ali em cima. Tá? Então o nosso Banco Central ele é uma entidade autônoma, cuja função é gerir a política econômica, ou seja, garantir a estabilidade do poder de compra da moeda e do sistema financeiro como um todo. Eu vou mostrar para vocês que o Banco Central, basicamente, ele faz 3 tipos de política monetária, né? O compulsório, o redesconto e o open market. Eu ainda vou estar explicando isso aqui nessa aula. E quando a gente fala de estabilidade do poder de compra da moeda, você está querendo dizer o que, basicamente? Olha, a gente não pode deixar com que a inflação suba tanto a ponto de a gente perder o nosso poder de compra. Lembra que a inflação, ela nada mais é do que o aumento generalizado dos preços, né? Então, conforme os preços vão subindo, o poder de compra da sua moeda vai caindo. Então, R$100 que você tinha hoje, ele não vai ter o mesmo valor para daqui 2 anos lá na frente, né? Os R$100, as coisas que você comprava hoje com R$100, daqui 2 anos você já vai comprar muito menos. Isso é o efeito da inflação. E o Banco Central, ele tem como principal objetivo dele garantir a estabilidade do poder de compra da moeda. A gente vai ver, inclusive, que existe um órgão que é filiado aqui ao Banco Central, que é o Comitê de Política Monetária, que é responsável por tentar controlar a inflação na economia. Beleza? E além disso, ele tem esses objetivos aqui, definir as políticas monetárias, né? Taxa de juros, taxa cambial, então pode intervir ali no câmbio também, que regulamentam o sistema financeiro local, e ele faz isso interferindo mais ou menos no mercado financeiro, vendendo papéis, tudo isso eu vou desenhar para vocês, passar passo a passo, como que ele vende os papéis do tesouro e por aí vai. Por enquanto, a gente só vai anotando aqui esses pontos de definições e agora das características. Ele é formado por 9 membros, tá? Então tem que ter 9 pessoas lá no Banco Central, sendo um deles o presidente e 8 diretores, e todos os membros são nomeados pelo presidente da República, sujeito à aprovação no Senado. Aí você pode falar para mim assim, William, mas você falou que o Banco Central do Brasil ele é autônomo. Então por que que o presidente da República ele ainda nomeia as pessoas que vão trabalhar lá dentro do Banco Central? E aí que tá o detalhe, né? Eu não disse que o nosso Banco Central é independente. Se ele fosse independente, tudo bem. O presidente da República não estaria nomeando ninguém, só que a gente ainda é autônomo. O presidente continua nomeando e ainda o Senado tem que aprovar. Só que tem algumas mudanças de como era antigamente, né? Antigamente, só para você ter uma ideia, o presidente do Banco Central, ele começava o mandato dele junto com o presidente da República, né? O que foi eleito. Hoje em dia já não é mais assim. O presidente da República ele é eleito depois de 3 anos que o novo presidente do Banco Central vai entrar no cargo dele. Tá? Então você tem agora essa tomada de posses em momentos diferentes, justamente para você evitar conflitos de interesse, para você trazer mais realmente autonomia do Banco Central na hora de gerir a política econômica aqui do país. Ok? A diretoria do Banco Central, né, esse pessoal aqui, os 9 membros, fazem parte do Comitê de Política Monetária, e o Comitê de Política Monetária, a principal atribuição dele é definir a Selic meta. Você pode até anotar já se você quiser, né, só para ter uma ideia, depois ainda vou falar disso também. A Selic, ela é o que, basicamente? Ó, é a taxa básica de juros da economia. Então é como se fosse a taxa de juros que ela vai estar servindo como lastro para todas as outras taxas. Então quando a Selic sobe, a taxa do crédito que você vai pegar para financiar uma casa sobe também, para financiar um carro sobe também, o crédito pessoal sobe, tudo fica mais caro, né? Então o crédito de maneira geral fica mais caro. E o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, um órgão vinculado aí ao Banco Central, ele é o responsável por definir a Selic meta, com qual objetivo? De atingir a meta de inflação que foi definida pelo Conselho Monetário Nacional, ok? E aí tem um outro detalhe muito importante também, é uma autarquia de natureza especial. O que significa isso? Não tem vinculação com o Ministério. Porque até um tempo atrás, antes dessa lei complementar número 179,
o Banco Central ele era vinculado ao Ministério da Economia, tá? Só que isso não existe mais. Então, se aparecer na sua prova falando que o Banco Central tem vínculo, você vai dizer o quê? Não, ele não tem vínculo mais nenhum. Ele é uma autarquia de natureza especial. E autarquia, aí eu gostaria que você anotasse, tá? Eu vou ditar aqui, você pausa o vídeo aí e você anota. Autarquia, ela é o quê? Ela tem a característica de ser ausência de subordinação hierárquica. Então, o Banco Central do Brasil não é subordinado ao Conselho Monetário. Ele segue as regras do Conselho, mas ele não é subordinado. Então, presta muita atenção se aparecer alguma questão assim na sua prova que pode ser uma pegadinha para tentar te eliminar, ok? E ele faz a gestão do Sistema de Pagamentos Brasileiro, o SPB, que também tem uma aula específica sobre isso. Os objetivos: manter as reservas internacionais em níveis adequados e estimular a formação de poupança. Quando eu falo estimular a formação de poupança, não é pegar o dinheiro das pessoas e aplicar na caderneta de poupança, né? Esse não é o objetivo do Banco Central. Quando eu falo formação de poupança, é fazer o quê? As pessoas guardarem dinheiro. Não importa se vai ser lá na caderneta de poupança, se vai ser em título público, no que quer que seja. Você quer estimular as pessoas a guardarem dinheiro, né? As pessoas serem agentes superavitários, ganhar e gastar menos do que ganha, ok? E reservas internacionais eu também vou explicar para vocês, mas só para você ter uma ideia, são as reservas que o Banco Central pode ter em ouro lá na conta dele, são as reservas que ele pode ter em dólar, né, em outras moedas estrangeiras e por aí vai. Beleza, continuando aqui, algumas funções do Banco Central: ele é considerado o banco dos bancos, depositário das reservas internacionais do país, banqueiro do governo e emissor de papel moeda. E aí, quando eu estou falando dessa função aqui de banco dos bancos, ele é literalmente o banco dos bancos da economia. O que isso significa, né? Às vezes, quando a pessoa ela lê isso daqui, ela pensa, pô, banco dos bancos, quer dizer que ele é o maior de todos. Não, não significa isso, que ele é o maior de todos. Significa o quê, ó? Se você pegar aqui, por exemplo, o Santander, se você pegar aqui o Itaú, você pegar aqui o Banco do Brasil e qualquer outro banco, todos eles vão ter uma conta corrente lá no Banco Central. Então, por isso que a gente fala que ele é o banco dos outros bancos, ok? Então, ele basicamente serve como emprestador aqui de última instância. Se o Santander ficar negativo em algum dia, ele não conseguir pegar dinheiro ali, por exemplo, com o Itaú, o Banco do Brasil, ele vai ter que solicitar recursos para o emprestador de última instância, que é o Banco Central do Brasil. Tá? Daqui a pouco eu vou estar mostrando essa questão do emprestador de última instância, que é uma das políticas monetárias do Banco Central, chamada de taxa de redesconto. Por enquanto, só vai anotando as definições também, tá? Então, a responsabilidade aqui do Banco Central é zelar pela estabilidade do sistema financeiro e, como tal, possui papel de regulador e fiscalizador sobre os agentes que compõem o sistema. Então, ele vai fiscalizar esses bancos, isso daqui é uma coisa óbvia, né? E vai também trazer regulações para esse mercado, além de funcionar como emprestador de última instância em momentos que os bancos passem por problemas de liquidez. Tá? Se você quiser já anotar aqui, você já vai anotar assim, ó, redesconto. Pode anotar assim, taxa de redesconto. Que aí na hora que eu for explicar para você e você tiver que voltar aqui para dar uma lida, você vai entender o que significa isso daqui, tá? E essa função faz com que o Banco Central receba pelo lado do passivo as reservas voluntárias e compulsórias. Então a gente também vai ver que existe uma coisa chamada depósito compulsório, que os bancos são obrigados a deixar uma parte dos recursos que eles recebem. Então eles recebem aqui, digamos, R$100, né? Recebi R$100 no depósito. Uma parte desse dinheiro eu vou ter que deixar guardada lá no Banco Central. Isso é chamada de depósito compulsório. E você tem o compulsório, que ele é obrigatório, que o Banco Central vai exigir que os bancos deixem uma parte lá. E tem também o compulsório, que ele é chamado de voluntário, né? Reservas voluntárias. Que aí os próprios bancos eles falam, olha, desse dinheiro que eu recebi, uma parte dele eu quero deixar no Banco Central voluntariamente. Tá? Então isso daí também pode ocorrer, é um outro tipo de política monetária também, que daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês. E pelo lado do ativo, concede esses empréstimos aqui de redesconto, assistência à liquidez, para cobrir as insuficiências de caixa das instituições bancárias. Quando a gente fala de depositário das reservas internacionais do país, quer dizer que lá dentro do Banco Central você vai ter o quê? Vai ter estoques de moeda estrangeira, então igual eu falei para vocês, dólar. Você vai ter ativos de maneira geral, tá? Quando eu falo ativos, eu estou me relacionando, por exemplo, a títulos públicos federais. Eu vou estar lá dentro do Banco Central, vou ter esses ativos.
Eu posso ter ouro também, tá? Tanto o ouro físico como o ouro lá do mercado futuro, eu posso ter dentro do Banco Central. Então, tudo isso daqui faz parte das reservas internacionais. E a reserva internacional do país, ela tem uma função muito importante, né? Ela serve basicamente aqui, ó, como colchão de liquidez. E o que vem a ser essa tal da liquidez aqui, né? Já anota isso daqui também, porque a gente vai usar essa palavrinha muito daqui para frente. Sempre que falar liquidez, você vai pensar em quantidade de dinheiro em circulação, quantidade de moeda de maneira geral. Então, se ela serve como colchão de liquidez, a gente está pensando o quê? Quanto mais reservas você tem, significa que mais dinheiro você tem ali. Se acontecer alguma coisa no mercado internacional, eu estarei resguardado, né? Por exemplo, imagina que aconteça uma guerra e aí essa guerra ela acaba prejudicando as exportações brasileiras. Então a gente meio que não consegue mais vender lá para fora, a gente só está conseguindo comprar lá de fora os nossos produtos. O que a gente vai fazer? Como a gente não vende lá para fora, a gente não recebe dólar. A gente não recebe reserva internacional. Então a gente só está gastando dinheiro lá fora, está importando. E aí esse valor que está saindo aqui do nosso país, ele vai começar a reduzir as reservas internacionais. Então, quanto maior for essa reserva, mais segurança a gente tem aqui dentro do país, né? Então, para a gente é interessante ter essa reserva internacional, vai trazer segurança. Porque daí, se você precisar realizar importações durante um determinado tempo, sem que você precise vender alguma coisa, você vai usar as reservas internacionais do país para você conseguir fazer isso. Tá? Então, por enquanto, anote isso. Serve como colchão de liquidez, traz mais segurança e quanto maior for, né, vamos colocar aqui, ó, quanto maior for as reservas, melhor. As reservas, elas têm custo também, tá? Para estar mantendo ali, só que isso não é importante, pelo menos não para a nossa prova. Seria uma coisa mais de macroeconomia, então não precisa se preocupar em relação a isso. E essas reservas internacionais, elas também são importantes porque viabiliza a intervenção do Banco Central no mercado cambial. Né? Então, o Banco Central ele consegue comprar dólares, consegue vender dólares para fazer com que a cotação da moeda ela oscile de acordo com o objetivo dele. Então, muitas vezes ele está pensando no quê? Quero estimular a exportação, então quero fazer com que o real desvalorize. Ou quero estimular a importação, então quero fazer o real se valorizar. Ah, William, não estou entendendo muito bem. Tudo isso eu vou explicar com detalhes na aula de economia. Tá? Isso aqui é uma introdução, para você entender o que o Banco Central faz. Mas depois eu vou passar passo a passo de o real desvalorizado favorece exportação, real valorizado favorece importação e por aí vai. Então, por enquanto, só vai fazendo essas anotações, tá? Banco do governo, né? Então, banqueiro aqui do Tesouro Nacional, o Banco Central recebe depósitos do Tesouro em seu passivo e do lado do ativo realiza empréstimos ao Tesouro, além de carregar títulos públicos. Então, uma outra política monetária que o Banco Central pode fazer, ela é chamada de Open Market, que eu ainda vou mostrar para vocês também, é a compra e venda de título público. Né? Só que o Banco Central ele não pode comprar título público lá do Tesouro Nacional com o objetivo de estar financiando o governo. Ele não vai fazer isso. O Tesouro Nacional pega os títulos, entrega lá para o Banco Central do país e o Banco Central ele consegue executar a política monetária com esses títulos que ele recebeu. Né? Se não, se o Banco Central pudesse comprar diretamente um título lá do governo, ele estaria financiando o governo. Tá? Então ele não vai poder fazer isso. Se você já quiser fazer essa anotação aqui também, ó, quando a gente fala de passivo, eu estou querendo dizer do quê? Estou falando basicamente do débito, né, que o banco vai ter em relação àquele recurso, e o ativo ele é o crédito que aquele banco tem. Né? Ou de outra maneira, caso você queira anotar, você vai colocar assim, ó, passivo ele é o quê? Ele é a fonte de recursos que aquele banco tem, fonte de recursos. E o ativo, ele vai ser o quê? Aplicação dos recursos. Pode anotar isso daqui também. Aplicação dos recursos. E enquanto banco emissor, né, o papel moeda ele é emitido, ele é uma dívida aqui do Banco Central ou uma fonte de recursos para ele. Né, e como tal, vai aparecer aqui em seu passivo. Então, por isso que eu falei, ó, fonte de recursos, a gente anota também. Então, o Banco Central é responsável por emitir o papel moeda. Agora, né, para a gente não ficar 100% cheio de dúvidas, né, eu falei aqui para vocês dessa questão aqui do compulsório, falei do emprestador de última instância, falei aqui do open market, né, título público, e aí você praticamente deve estar boiando, né, pensando o que significa isso. Agora eu vou explicar para você em detalhe cada uma das políticas monetárias do Banco Central
Então pega isso daí, anota, tá? Isso aí é muito importante para você entender todas as funções desse órgão. Eu vou passar um slide aqui para frente, porque esse slide aqui ele tá um pouco mais limpo, tá? E aí depois eu falo dos principais documentos aqui emitidos pelo Banco Central. Vou começar explicando para vocês uma das políticas, tá? Então, ó, esquece daqui, eu não estou falando de documentos nem nada. Vamos colocar aqui as 3 principais políticas monetárias do Banco Central. Então, eu tenho aqui a política de taxa de redesconto, eu tenho aqui a política de depósito compulsório e eu tenho a política aqui de open market, né? Essa tal do open market aqui, ele também é chamado, né, em português, de operações de mercado aberto, né? Então, vou até escrever aqui, mercado aberto. Porque às vezes o pessoal fala, poxa, William, você falou que tem uma política chamada open market, mas na minha prova apareceu mercado aberto. Aí eu não sabia o que era, né? É questão do inglês. Então, open market, mercado aberto, mesma coisa. Agora, eu vou começar explicando então essa primeira, ó, taxa do redesconto. O que significa isso? Todos os dias, nós temos aqui operações que envolvem os bancos de maneira geral. Então, vou colocar aqui uma instituição financeira, tá? Vamos supor que essa instituição financeira, ela recebeu em um determinado dia o valor total aqui de 2 milhões de reais, né? Recebeu 2 milhões de reais, a galera foi lá, depositou, realizou transferências e por aí vai. Só que daí essa instituição financeira, ela fez o quê? Ela emprestou esses recursos durante o dia e ela acabou emprestando mais do que ela recebeu. Então, ela emprestou aqui 3 milhões de reais no total. O que vai acontecer com esse banco? Ele vai ficar com o caixa dele no negativo, né? Então, ó, o caixa desse banco fica no negativo. O que esse banco ele vai precisar fazer? Ele pode fechar o caixa dele no dia no negativo? Não, ele não pode. Ah, William, mas por quê? Nenhum dia ele pode fazer isso? Não, existe uma lei, né? Existe um acordo chamado Acordo de Basileia, que ele diz que os bancos eles não podem ficar com caixa negativo. O banco ele tem que ter um colchão de liquidez, ele não pode sair emprestando a rodo, né? Sair emprestando um monte de dinheiro e não se preocupando se ele vai ter lastro para aquilo ou não. Tá? Então sim, ele não pode ficar com caixa negativo. Então o que esse banco ele vai ter que fazer nesse caso? Ou ele vai lá e ele vai pedir dinheiro emprestado para um outro banco, né? Então vou colocar aqui instituição financeira B, né? Essa instituição financeira aqui é a nossa instituição financeira A. Ou ele pode pedir dinheiro aqui para esse banco, ou então ele pode fazer o quê? Ele pode pedir dinheiro emprestado lá para o Banco Central do Brasil. O primeiro ponto que ele vai fazer, obviamente, é pedir dinheiro emprestado para esse outro banco aqui. Por que ele vai fazer isso? Porque o nome já diz, lembra que eu falei para vocês, agora voltando aqui, ó, é o emprestador de última instância. Então, é o último órgão que eu vou recorrer para precisar de dinheiro. Então, caso eu peça para outro banco e esse outro banco não tem dinheiro para me emprestar, o que eu faço? Aí sim eu peço dinheiro emprestado para o Banco Central. Então, nesse caso aqui do meu exemplo, eu recebi 2 milhões de reais, emprestei 3, então eu estou negativado em 1 milhão. Aí eu fui lá e pedi 1 milhão para o Banco Central do Brasil. E aí o que o Banco Central vai fazer? Ele vai falar, ó, tá bom, vou te emprestar esse dinheiro aqui. Só que detalhe, né? Eu vou te cobrar uma taxa de juros por estar te emprestando esse dinheiro. Eu não vou te emprestar aí gratuitamente, não é assim que funciona. E o nome da taxa de juros que eu vou cobrar por estar te emprestando, ela recebe o nome de taxa de redesconto. Então, essa taxa de redesconto aqui, ela vem ser o quê? Ó? É a taxa de juros que o Banco Central, vou colocar aqui Banco Central do Brasil, cobra dos bancos de maneira geral, né? Cobra para emprestar para os bancos. Então, assim, isso daqui é uma coisa comum de se acontecer? Os bancos costumam ficar com caixa negativo sempre? Não, tá? Eles evitam ao máximo tentar pedir dinheiro emprestado para o Banco Central. Por quê? Porque muitas vezes essa taxa de juros aqui ela pode ser elevada. Então, se a taxa de juros for elevada, para esse banco aqui não vai ser vantajoso estar pegando esse recurso. Inclusive, isso daí é uma das políticas monetárias, por quê? Agora você já começa a analisar, ó, se o Banco Central ele vai lá e aumenta essa taxa, né, de redesconto, quer dizer que ele está fazendo o quê? Ó, ele está aumentando a taxa de juros que ele cobra para emprestar dinheiro. O banco que está com caixa negativo, ele não iria pensar mais do que 1, 2, 3 vezes antes de ficar com caixa negativo? Sim. Por quê? Porque ele quer evitar precisar pegar dinheiro lá com o Banco Central. Então, sempre que você tem um aumento da taxa de redesconto, você basicamente retira liquidez da economia.
Tá? E lembra que liquidez é a quantidade de moeda em circulação. Então, quanto menos dinheiro você tem na economia, menos aquela economia vai rodar, né? Você vai ter menos renda, você vai ter menos consumo e por aí vai. Você está tirando liquidez da economia. Ok? Então, é um tipo de política monetária. Aumentou a taxa de redesconto, caiu a liquidez. E vice-versa, né? Se o Banco Central ele fosse lá e reduzisse essa taxa de redesconto, a liquidez aumentaria. Né? Imagina se o Banco Central fala assim, olha, galera, a partir de hoje, a taxa de redesconto aqui ela vai ser de 0,5% ao mês, né? 0,5%, opa, colocando aqui ao contrário. Vai ser de 0,5% ao mês. O que o pessoal ia fazer? Os bancos iam fazer? O banco ia falar, cara, eu não tô nem aí se eu vou ficar com meu caixa negativo, porque se eu precisar de dinheiro, eu peço pro Banco Central e vou pagar uma mixaria, vou pagar 0,5% ao mês, né? Então, vou emprestar a horrores, né? Não tô nem aí, vou começar a aumentar a liquidez dessa economia. Então, esse banco ia começar a emprestar, injetar dinheiro na economia, a economia ia aumentar a renda e por aí vai, né? O consumo ia subir também. Então, essa relação ela é importantíssima, essa relação ela pode cair na sua prova. Então, anote isso daqui. Lembra que aumentou a taxa de redesconto, reduz a liquidez da economia e vice-versa. Essa é a primeira política monetária que nós temos, tá? Agora eu vou explicar para vocês aqui do depósito compulsório. O que vem a ser esse depósito, tá? Vamos imaginar que aqui tem uma pessoa. Essa pessoa, ela tem R$100 lá com ela. E aí ela chega com esses R$100, ela deposita lá numa instituição financeira. Depositou nesse banco. E vamos supor que o depósito compulsório na economia, ele está no valor de 20%. Ah, William, sempre 20%? Não, tá? Esse valor altera, você nem precisa saber esse valor para sua prova, tá? Eu estou dando o exemplo de 20% só para você entender a logística, tá? Esse valor aqui não é importante você gravar, decorar isso daqui, porque isso aqui está sempre alterando. Mas vamos supor que o depósito compulsório é 20%. O que isso significa? Significa que 20% do dinheiro que essa pessoa aplicou lá naquele banco, o banco ele vai ser obrigado a deixar guardado numa conta lá no Banco Central. Então lembra que eu falei que o Banco Central ele é o banco dos bancos. Então esse banco aqui ele tem uma conta corrente no Banco Central. Aí o que aconteceria? 20% de R$100 ele vai ter que deixar guardado lá dentro do Banco Central do Brasil o valor de R$20. E aí ele poderia, né, ia sobrar 80 aqui para o banco, esses R$80 que sobrou, beleza, o banco poderia repassar para frente, né, poderia emprestar. Então, o que a gente quer entender com isso daqui? Esse depósito compulsório, ele é uma obrigação que os bancos têm de deixar parte do dinheiro que eles recebem aqui de depósitos guardados lá no Banco Central do Brasil. E você vai entender o grande motivo por conta disso. Né? Lembra que existe esse depósito que ele é chamado de compulsório, que é o obrigatório, e tem aqueles voluntários, né? Que o Banco Central, esse banco aqui, ele pode simplesmente falar, olha, eu quero deixar um dinheiro guardado no Banco Central. Tá? Não estou sendo obrigado, mas eu quero deixar uma outra parte guardada aqui. Ele também existe isso daí, são as reservas voluntárias. Aí beleza, esse banco pegou os R$80 que sobrou, ele começou a repassar para frente. Aí ele emprestou esse dinheiro aí para uma empresa. Aí essa empresa aqui, ela usou esses R$80 aí, né? Vou colocar aqui 80 para pagar um fornecedor. Aí esse fornecedor aqui, ele foi lá e pagou uma determinada conta dele com esses R$80. Aí depois essa conta aqui, esse dinheiro acabou voltando para essa pessoa, né? De alguma forma voltou para essa pessoa. Poderia ser para qualquer outra, mas só para a gente continuar nosso exemplo. Aí essa pessoa pegou esses R$80 e aí ela falou, quer saber? Vou depositar de novo esse dinheiro no banco. Agora esse R$80 volta lá para o banco, deposita de novo. Aí o que vai acontecer? Depósito compulsório, 20%. Então 20% desse valor que foi depositado vai ser obrigado a ficar guardado numa conta do Banco Central. 20% de 80, R$16. Então agora tem mais uma parte guardada lá no Banco Central. E aí esse banco ele vai poder emprestar quanto? Ó, se 16 ficou parado no Banco Central, ele vai poder emprestar 64. Aí ele empresta 64 para a empresa, aí esse 64 a empresa paga o fornecedor paga a conta com 64 e o 64 volta de novo para essa pessoa. Aí essa pessoa ela vai lá, pega esses R$64 e deposita de novo lá no banco. Então você vê que se eu continuar esse fluxo aqui, tirando 20% e 20% em cima dos valores que eu deposito, esse fluxo ele vai continuar aqui meio que eternamente. Né? Eu vou fazer vários e vários meios de pagamentos aqui e você vai ver que as reservas no Banco Central vai cada vez mais aumentando, né? Apesar de que um valor cada vez menor, né? Se for um único fluxo de pagamentos, mas vai cada vez aumentando ali aquele saldo que fica guardado no Banco Central. Esse efeito que eu desenhei para vocês, ele recebe um nome, tá? E você vai anotar daí. Esse efeito ele é chamado de efeito
multiplicador do crédito, tá? Então, efeito multiplicador do crédito, ou então, você pode também anotar dessa outra forma, ó, criação, isso daqui também pode aparecer para você, criação de moeda pelos bancos comerciais. Então, anota esses dois, tá? Efeito multiplicador do crédito ou criação de moeda pelos bancos comerciais. Isso daqui é esse desenho aqui. Então, é um fluxo de pagamento que ele foi se multiplicando a partir de um único depósito inicial. Então, no início do exemplo aqui que eu coloquei para vocês, o que eu coloquei aqui? Ó, a pessoa ela chegou com R$100 e depositou. E esses únicos R$100 gerou esse primeiro pagamento, depois outro pagamento, depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto, sexto, sétimo, oitavo. Gerou vários pagamentos. Então, você tem um efeito multiplicador do crédito. Tá? E o depósito compulsório ele serve para reduzir esse efeito multiplicador. Ele serve para reduzir a criação de moeda pelos bancos comerciais. Ah, William, mas o banco ele não criou moeda nenhuma, ele não emitiu nenhuma moeda nova. Óbvio, ele não emitiu moeda nova. Quem emite moeda nova é o Banco Central. Só que o que eu estou querendo dizer de criação de moeda é justamente isso. Com um único dinheiro, uma única nota, você conseguiu fazer vários pagamentos naquela economia. E quando você tem um efeito multiplicador muito grande, isso pode gerar inflação na economia. Tá? Então, por conta disso, que existe o depósito compulsório. E aí, resumo de tudo, né? O que você precisa saber a respeito disso? Se você aumenta o compulsório, né? Você aumentou aqui a taxa de compulsório, digamos que de 20% foi lá para 50% que o banco tem que deixar guardado no Banco Central do Brasil. Então, dos R$100 que fosse aplicado, né? Que fosse depositado aqui no banco, R$50 ia ficar no Banco Central. O que ia acontecer? A liquidez daquela economia ia cair. Então, quanto maior for o compulsório, menos liquidez tem, ou seja, menos dinheiro vai ter em circulação, porque o dinheiro ele vai ficar parado lá no Banco Central. O dinheiro parado no Banco Central não pode ser usado para consumo, para mais nada. Né? Então, essa relação você tem que anotar também. E, claro, né, teria o inverso também. Se você reduz a taxa de compulsório, a tendência na economia é de você aumentar a quantidade de dinheiro em circulação, ou seja, a liquidez. Então, esse é o segundo tipo de política monetária. E aí a gente volta aqui no slide anterior para eu mostrar para vocês. É nessa parte que eu estou falando aqui das reservas voluntárias e compulsórias, né? A voluntária, como eu falei, o banco ele decide se ele vai deixar o dinheiro parado lá ou não. A compulsória é obrigatória, que todo o dinheiro que realmente entrar no banco ele é obrigado a deixar no Banco Central. E aí, continuando, agora a gente vai falar aqui do Open Market, mercado aberto. Só vou apagar essa parte aqui de baixo para vocês. O Open Market, ele funciona da seguinte forma, tá? Imagina que aqui está o Banco Central do Brasil. Lembra que eu falei para vocês, né, na hora que eu estava mostrando esse slide anterior aqui, que ele é o banco do governo. Né? Então, ele recebe depósitos do Tesouro, né, e carrega títulos públicos. Então, o que vai acontecer? Existe um órgão chamado Tesouro Nacional, né, eu vou colocar aqui TN, que ele é o órgão responsável por emitir, né, então, vou colocar aqui emitir título público federal. O que vem a ser um título público federal? Ele é uma parcela da dívida do governo. Então, quando eu compro títulos públicos, basicamente eu estou emprestando dinheiro para o governo. Né? Em troca, eu vou ter um rendimento. Beleza, eu ainda tenho uma aula também sobre isso, eu explico o título público em detalhe. Mas, por enquanto, a gente tem que saber que o Tesouro Nacional, ele emite aqui o título público. E aí, parte desses títulos, o Tesouro Nacional, ele entrega para o Banco Central, ele não vende para o Banco Central, tá? Porque se ele vendesse para o Banco Central teria que dar dinheiro para o Tesouro. Isso daqui não pode acontecer, senão é como se o Banco Central estivesse financiando o governo. Tá? Ele não faz isso. Então, simplesmente o Tesouro vai lá e fala, olha, toma títulos públicos para você, e aí com esses títulos você vai executar sua política monetária. Então, o Banco Central ele tem títulos lá na carteira dele. E como que funciona essa questão da política monetária, né? Aqui tem um banco, uma instituição financeira, e aí vamos imaginar a seguinte situação, né? O Banco Central ele está olhando aqui a situação da economia e ele está achando que a economia ela está muito aquecida, a economia está com muita liquidez, ou seja, tem muito dinheiro em circulação, né? Então até colocar aqui um mais aqui para você entender que tem muita liquidez nessa economia e o Banco Central ele está querendo retirar liquidez dessa economia. O que ele poderia fazer para retirar? Ele poderia chegar nesse banco e ele poderia falar assim, banco, eu tenho aqui alguns títulos públicos, tá, que estão pagando muito bem, o rendimento percentual desses títulos aqui, eles estão bacanas pra caramba, tá? Eu quero vender esse título para você
E aí, obviamente, em troca, você vai fazer o quê? Você vai me pagar por esses títulos, né? Então, o Banco Central está fazendo aqui ó, o quê? Uma venda de título público para essa instituição financeira. Aí você pode pensar assim, beleza, William, mas por que esse banco compraria esse título público? Porque, como eu falei, é um bom negócio, né? O título está pagando bem. Então, o Banco Central vai fazer uma oferta boa, vai falar, tô te vendendo esse título que tem uma remuneração top. E aí o banco ele vai lá e compra esse título. Consequentemente, olha o que está acontecendo nesse fluxo aqui, né? O Banco Central vendeu o título público aos bancos e os bancos foram lá e deram dinheiro para o Banco Central. Então, quer dizer que retiraram liquidez da economia, né? Começaram a tirar dinheiro de circulação. Porque agora esse banco que tem título público lá na carteira dele, título público ele não serve para emprestar, não serve para consumir, né? É simplesmente para ele ganhar uma renda ali. Pronto, né? E mais nada. Então, toda vez que ocorre uma venda de título público do Banco Central aos bancos, você tem o quê? Ó, retirada de liquidez da economia. Então, vou colocar aqui, ó, retira liquidez. Então, anote isso daqui também, ok? Só que daí tem o caso contrário, né? Nesse exemplo que eu dei, eu estava dizendo que a liquidez está muito alta, o Banco Central ficou com medo de inflação e por aí vai. Agora, e se a liquidez ela estivesse muito baixa na economia? Né? Aí o que o Banco Central poderia fazer? Ele poderia fazer a operação inversa. Então, vou até apagar isso daqui. Ele poderia fazer a operação inversa. Ele poderia fazer assim, ó. Ele poderia chegar nesse banco e falar, banco, eu sei que você tem os títulos públicos aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou comprar esses títulos de você, tá? E aí, obviamente, como eu estou comprando títulos de você, eu vou fazer o quê? Vou pagar, né? Vou te dar dinheiro por estar comprando. E aí, esse banco vai lá e entrega os títulos ao Banco Central. Então, antes, esse título que estava aqui não vai estar mais. Ele vai virar o quê? Vai virar dinheiro. E quando o banco tem dinheiro, ele faz o quê? Pega esse dinheiro e repassa, empresta para as pessoas, para as empresas e por aí vai. Então, a tendência é que a liquidez da economia ela volte a aumentar. E aí você pode falar também, mas beleza, William, por que o banco compraria o título público do Banco Central? Porque o Banco Central pode fazer uma promoção, ele pode falar, olha, esse título aqui está com preço muito abaixo do mercado, é um bom negócio para você. Então o banco ele se sente tentado a comprar aquele produto, tá? Então toda vez que eu estou falando aqui de compra de título público, tá? Então compra de título público federal, né? Aqui em cima é venda de título público federal, você faz o que? Você injeta liquidez na economia. Então anota isso daqui é importante, tá? Então um retira a liquidez, ou seja, reduz a liquidez, e o outro aumenta a liquidez, ou seja, está injetando dinheiro na economia. E dentre essas três políticas monetárias, aí você vai anotar isso daí também, a do open market, ela é a mais rápida, né? Ou seja, mais ágil e mais eficaz. Por que ela é mais rápida, mais ágil, mais eficaz? Porque taxa de redesconto depende do banco precisar de dinheiro emprestado para realmente pedir dinheiro para o Banco Central. Então, isso pode demorar, isso pode nem acontecer. Compulsório depende das pessoas depositarem dinheiro no banco, das empresas depositarem, ele ter que deixar o dinheiro guardado no Banco Central. Agora, o Open Market não. O Banco Central ele simplesmente pode fazer uma ótima promoção aqui, né, de preço do título ou de taxa de juros do título e ele conseguir já imediatamente influenciar a liquidez daquela economia. Então, entre as principais aqui está o Open Market, tá? Ela é a mais ágil, mais eficaz de todas, é a que o Banco Central costuma utilizar com mais frequência, tá? E aí, com isso, você começa a entender, né, essa parte de ele também ser o banco do governo, né? Ou seja, ele carrega os títulos aqui que são emitidos lá pelo Tesouro Nacional. Então, basicamente, você tem esses três tipos de política monetária, ok? Eu explico já essas políticas aqui, apesar de que isso daí envolve economia, né? A gente tem de liquidez e por aí vai, porque senão não faz nem sentido. Você não consegue entender essas principais funções do Banco Central que eu passei, e na hora que eu for falar aqui das atribuições também, você vai ver que tem essas atribuições, você também não conseguiria entender. Ok? Então, se você precisar, pausa o vídeo aí, faz esse desenho, essa anotação, isso daqui é sempre muito importante, pode estar aparecendo na sua prova. Eu vou apagar tudo agora aqui da tela para a gente realmente falar dos principais documentos emitidos pelo Banco Central. Joia! Então, os principais documentos agora emitidos pelo Banco Central é a circular, né? Essa circular ela é o que, basicamente? Cria normas para o sistema financeiro. Aí você tem a carta circular, que serve para esclarecer dúvidas quanto à aplicação aqui da circular, da normativa que foi criada. E você tem um comunicado que é simplesmente para você passar alguma informação para o mercado
relacionada aqui às áreas de atuação do Banco Central. Então, circular cria normas. Carta circular esclarece dúvidas. Comunicado é informativo, só para você estar informando. Bem simples mesmo essa parte de documentação. E aí agora, finalmente, chegamos aqui, né, nas principais atribuições do Conselho e do Banco Central. Então, coloquei aqui uma lado a lado para você justamente conseguir fazer a comparação, né, e não ter muita dúvida aí para sua prova. Essa primeira atribuição aqui do Conselho, autorizar a emissão do papel moeda, isso foi revogado, ou seja, o Conselho não autoriza mais a emissão de papel moeda, tá? Pela Lei Complementar 179, de 24/2 de 2021. William, então quem autoriza a emissão do papel moeda? É o Banco Central? Não precisa de autorização de ninguém, tá? Não existe mais isso de autorizar. O Banco Central simplesmente fala, precisa emitir moeda, eu vou lá e emito a moeda. Quero aumentar a liquidez da economia. O Banco Central pede autorização para ele mesmo? Então eu, por exemplo, eu quero sair de casa, eu vou pedir autorização para eu mesmo? Não existe, tá? Eu já vi pessoas falando isso. Então hoje em dia o Banco Central pede autorização para si mesmo. Não existe nada de autorização, tá? Ele simplesmente vai lá e emite o papel moeda. Beleza? Conselho Monetário fixa as diretrizes e normas da política cambial. Então, para você não errar isso em prova, sempre atentar a essa questão do verbo, fixar, disciplinar. Então, ele não está executando, regular, então está criando regras, limita a taxa de juros, determina, expede normas, coordena e determina. Tá? Eu vou passar aqui, ponto a ponto, para a gente pegar as principais anotações, né? Então, diretrizes e normas da política cambial, disciplina o crédito em todas as modalidades. Esse ponto é um ponto importante que eu quero que você anote. Regule a Constituição, o funcionamento e fiscalização dos bancos. Regula o funcionamento. Aqui no número 8 do Banco Central, o Banco Central autoriza o funcionamento dos bancos. Então, você vê que um cria regras para o funcionamento e o outro autoriza. Ele está colocando a mão na massa. Tá? Então, esse é um ponto aqui que você vai anotar para você não ter problema. Ok? Beleza, vou pegar com outra cor agora aqui. Limita a taxa de juros, remuneração das operações e serviços bancários e determina a percentagem máxima do redesconto. Isso também foi revogado, isso daqui não existe mais. Então, quem determina o percentual máximo do redesconto? Ninguém, o Banco Central que decide. Tá? Também foi revogado por conta da Lei da Autonomia. Expede normas gerais aqui de contabilidade e estatística, coordena as políticas econômicas, então coordena, né? Não executa nada, monetária, creditícia, cambial e também da dívida pública. E esse ponto 9 que eu já tinha comentado com vocês, determina a meta da inflação. Esse ponto é importantíssimo, então façam um asterisco nele aí também, beleza? E aí, nas atribuições do Banco Central, recebe os recolhimentos compulsórios, isso daqui eu já mostrei para vocês nesse esqueminha que eu acabei de fazer, realiza operações de redesconto, acabei de mostrar para vocês também, regula a execução de serviço de compensação de cheque, né? O pessoal vai depositar cheque, aí demora 48 horas para compensar, o Banco Central ele cria regras para esse sistema e efetua operações de compra e venda de título público, isso daqui é o famoso Open Market, que eu também acabei de explicar para vocês, tá? Exerce o controle do crédito na economia, fiscaliza os bancos de maneira geral e esse ponto 8 você tem que também dar mais uma atenção extra. Autoriza o funcionamento dos bancos, exceto estrangeira. Quem autoriza as instituições estrangeiras, então? Aí tem um detalhe. No artigo 18 dessa Lei 4.595 diz o seguinte, as instituições financeiras somente poderão funcionar no país mediante prévia autorização do Banco Central da República do Brasil ou decreto do Poder Executivo. Quem que é Poder Executivo? É o Presidente da República. É um decreto do Presidente da República quando forem estrangeiras. Antigamente era de que forma? Só podia funcionar um banco estrangeiro aqui no país por decreto do Poder Executivo. Hoje está dizendo bem claro aqui o artigo, ou decreto ou o próprio Banco Central. Tá? Que ele vai poder autorizar essa instituição financeira estrangeira. Isso também foi uma alteração que veio com essa lei da autonomia do Banco Central, ok? Aí estabelece as condições para o exercício de quaisquer cargos de direção nos bancos e vigia a interferência de outras empresas no mercado financeiro de capitais. Então presta bem atenção nessas palavrinhas, que emite, recebe, realiza, regula, efetua. Você vê que regular aparece tanto aqui quanto aqui também, né? Então, essas daí que são iguais, você sempre dá uma atenção extra. Aí exerce, então, tá colocando a mão na massa, tá realmente fazendo alguma coisa, né? Isso é atribuição do Banco Central. Aí nessa parte aqui tem os exemplos de política monetária, tá?
compulsório, open market, essa parte aqui de taxa CDI, taxa Selic over, tudo isso eu vou estar explicando para vocês mais na frente, na hora que eu for falar realmente de aula de economia, né? Por enquanto eu só falei da taxa de redesconto. Aqui está o esqueminha, mesmo desenho basicamente que eu fiz para vocês lá. E aí os compulsórios existentes, tá? Esses percentuais não precisa gravar, inclusive nem deve mais ser esses percentuais hoje em dia, tá? Depósito à vista, ele é o quê? Ele significa conta corrente. Então, quando você deposita seu dinheiro na conta corrente do banco, isso significa depósito à vista. Depósito a prazo, basicamente, quando você deixa o seu dinheiro em um CDB, é um certificado de depósito bancário, e depósito de poupança, a própria caderneta de poupança. E aí, todos os compulsórios, eles existem, né, em cima de conta corrente, de CDB também de poupança. Quando você tem um compulsório lá no depósito de conta corrente, como que funciona a remuneração desse compulsório, desse dinheiro que fica guardado no Banco Central? Não tem remuneração. Quando o compulsório vende um depósito a prazo, ele é remunerado pela Selic, e quando ele vende uma poupança, ele tem a remuneração igual à da poupança. Ok? Lembrando, o percentual não precisa decorar isso daqui para sua prova. Só saber que existem esses tipos de compulsórios, ok? E aí, para a gente finalizar, os pontos-chave da autonomia do Banco Central. Ele vem aqui definindo, né, a estabilidade de preços como objetivo fundamental do Banco Central. Já tinha até comentado isso aí para vocês na hora que eu passei a principal definição do Banco Central. Então, claro, ele quer estabilidade dos preços, justamente por isso que ele tenta controlar a inflação na economia, né? Ele não deixa a inflação subir muito, porque senão isso tira o poder de compra da nossa moeda, né? Então você não teria estabilidade. E determina mandatos fixos, essa é a principal parte, tá? Esse é o principal ponto desses pontos-chave. Determina mandatos fixos e não coincidentes de 4 anos para os diretores e para o presidente. Então, olha como que funciona hoje em dia. O presidente do Banco Central, o mandato dele inicia no 3º ano de mandato do presidente da República. Então, entrou um presidente da República novo. Depois de 3 anos, né, passou 3 anos ali do mandato desse presidente, aí sim entra o presidente do Banco Central do Brasil. Então, basicamente, durante esse período de 3 anos aqui, esse presidente que foi eleito, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que continuar com o presidente do Banco Central do mandato anterior, do presidente da República anterior. Né? Então, muitas vezes pode ser que a opinião desse presidente novo tenha divergência em relação às opiniões do presidente do Banco Central. Então, pode ter um presidente que seja um pouco mais contracionista, um pouco mais expansionista. O Banco Central tem uma pessoa também mais contracionista ou expansionista que seja. O que vai acontecer? Você está evitando que justamente essa pessoa que está entrando aqui agora, né, o presidente, ele consiga indicar alguém que está 100% alinhado aos interesses dele, e isso pode não ser realmente do interesse da economia como um todo. Então agora, depois dessa lei complementar 179, o presidente do Banco Central ele só começa o mandato dele no 3º ano de mandato do presidente da República. Tá? E o mandato dele é de 4 anos, tá, pessoal? Lembra sempre disso daqui também. Ok. E os diretores, como que funciona? São 2 diretores em cada um dos 4 anos de mandato do presidente. Então aqui, ó, o presidente da República ele entrou nesse ano. O que vai acontecer? No mesmo ano que ele entrou, entra 2 diretores. Depois de 1 ano que ele já está lá no cargo, entra mais 2 diretores. Depois de 2 anos, entra mais 2 diretores. E assim vai. Né? Até você entrar 2 diretores em cada um dos 4 anos de mandato do presidente. Perfeito? Então, esse ponto 2 é o principal ponto para vocês darem atenção. Isso daí pode estar aparecendo sim na sua prova. E detalhe, né? Presidentes e diretores continuam sendo nomeados pelo presidente da República e sujeito à aprovação do Senado. Lembra que o Banco Central não é independente, ele é autônomo. E estabeleceu também, né, que a exoneração de diretores e presidentes só se dará em casos justificados e com aprovação por maioria absoluta no Senado Federal. Então não existe mais isso de o presidente aqui, olha, você não está alinhado com minha política, não estou gostando da maneira que você está conduzindo a política monetária, vou te exonerar, vou te mandar embora. Não, tem que ser um caso justificado e tem que ter aprovação por maioria absoluta no Senado Federal. E aí define o Banco Central como autarquia de natureza especial, isso daqui eu já até tinha passado para vocês, né? Não tem ausência de vinculação ao Ministério, então não é mais vinculado ao Ministério da Economia. Consequentemente, como não tem mais vínculo com Ministério nenhum, cargo de presidente do Banco Central deixou de ter o status de ministro, né? Não tem mais aquele status de ministro. E garante a transparência e a prestação de contas. Agora isso daqui também é uma coisa importante, o presidente do Banco Central ele tem que apresentar ao Senado, no 1º e no 2º semestre de cada ano, relatório de inflação
e relatório de estabilidade financeira, explicando as decisões tomadas no semestre anterior. Então, se você entrar no site do Banco Central, você vai ver que existe esse relatório de inflação que no primeiro e no segundo semestres de cada ano, ele vai ter que mostrar lá para o Senado, né, falar o que está acontecendo na economia de maneira geral. E aí, para a gente finalizar, deu autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, mantendo as diretrizes do governo em alguns aspectos relevantes. Ou seja, é autônomo, mas não é independente, beleza? Então anote esses pontos aí, essa foi a aula sobre Banco Central. Boa continuidade de estudos a todos, tchau, tchau e até a próxima aula.